Fala galera, chegando com mais um vídeo e hoje nós vamos estudar os polígonos, isso mesmo, vamos falar sobre classificação dos polígonos, os seus elementos, a soma dos seus ângulos internos e externos, as diagonais de um polígono e por aí vai. Fica até o final do vídeo, tem muita coisa boa para a gente aprender junto. Só lembrando, você que não é inscrito, se inscreva, deixa aí o seu like, ative o sininho para você receber as notificações em primeira mão, ok? Roda a vinheta e vamos lá para o que interessa. Para começar, vamos à definição do que são polígonos. Polígonos são formas geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmentos de reta que não se cruzam. Muita atenção, é preciso que essas linhas que formam seus lados sejam fechadas e que sejam também linhas retas, sempre. Vejamos aí alguns exemplos. Nós temos um triângulo, nós temos um quadrilátero, polígono com 4 lados, e nós temos um hexágono, polígono de 6 lados. Percebam que todos os lados são compostos por linhas retas e essas linhas estão todas fechadas. Você não pode dizer, você não tem como saber aonde se começou a desenhar este triângulo. Pode ter sido daqui, pode ter sido daqui, pode ter sido daqui. As linhas estão fechadas, não há nenhuma abertura. Se houver, deixa de ser um polígono. Ou se as linhas não forem retas, também deixa de ser um polígono. Vamos agora aprender a reconhecer os elementos de um polígono. Nós temos aí um quadrilátero, polígono de 4 lados, e nós temos esses pontinhos aqui de onde partem as retas, os segmentos de reta que formam os lados. Ou seja, cada um desses pontinhos recebe uma letra maiúscula do nosso alfabeto que representa um ponto. Então, nós temos um ponto A, um ponto B, um ponto C e um ponto D. E cada um desses pontos é chamado de vértice. Então, aqui nós temos os vértices A, B, C e D. E quando a gente vai de um vértice a outro, formando aqui o nosso segmento de reta, a gente tem o que nós chamamos de lados. Aqui estão os lados do nosso polígono. Nesse caso, nós temos os lados AB, BC, CD e DA. Só lembrando, AB ou BA é a mesma coisa. Não importa se você representa de A para B ou de B para A, o lado que está sendo representado é exatamente o mesmo. Reforçando ainda que, como se trata de segmentos de reta, a gente indica as duas letras onde começa e termina o segmento com esse tracinho, com essa retinha aqui em cima. Depois nós temos o espaço formado entre dois lados. Isso a gente já estudou em vídeos passados, que são chamados ângulos. Só que esses ângulos estão na parte interna do nosso polígono. Então eles são chamados de ângulos internos. E aqui nós representamos os ângulos A, B, C e D. Além dos ângulos internos, nós podemos fazer prolongamentos aqui dos lados e formar os chamados ângulos externos. Percebam que, no nosso caso, nós temos os ângulos externos E, F, G e H. E percebam ainda que, em se tratando de ângulos consecutivos, ângulos adjacentes, A e E, estão formando aqui um ângulo raso, ou seja, esse ângulo interno somado com o seu ângulo externo, com o seu adjacente, vai formar sempre um ângulo de 180 graus. Tudo bem? Então estão aí os nossos ângulos externos e o último elemento a saber, a conhecer, são as chamadas diagonais. Diagonais são segmentos de reta que vão de um vértice a outro, sendo que esses vértices não podem ser consecutivos, porque se fossem consecutivos, a gente estaria tratando do lado do quadrilátero, do lado do polígono e não de uma diagonal. Então, para que se haja a formação de uma diagonal, para que essa diagonal seja formada, é preciso que nós tenhamos dois vértices não consecutivos. Eu formo então aqui a diagonal de A para C, que é a mesma diagonal CA,
e a diagonal de D para B, que é a mesma diagonal BD. Então estão aí os elementos do nosso polígono: os vértices, os lados, os ângulos internos, os ângulos externos e as diagonais. Vamos então à classificação dos polígonos. Um polígono ele pode ser classificado como convexo, quando qualquer reta que passa pelo seu interior cortar seu contorno em apenas 2 pontos, ou não convexo, quando existe uma reta, pelo menos uma, basta uma apenas, que passa pelo seu interior cortando seu contorno em mais de 2 pontos. Ficou meio confuso, ficou meio complicado, vamos tentar entender melhor representando essas retas no polígono mesmo. Nós temos aqui 2 polígonos. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, hexágono. Esse tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lados. É um dodecágono. Observem esse hexágono. Eu vou traçar uma reta nele e percebam que essa reta só tocou em 2 lados. E qualquer outra reta que eu trace nesse hexágono, ela só vai, assim como essa, tocar em 2 lados, apenas 2 lados. E quando isso acontecer, esse polígono vai ser classificado como polígono convexo. Observem agora no caso do nosso dodecágono. Eu tracei uma reta e essa reta também só tocou 2 lados. Mas se a gente parar para observar, eu poderia traçar uma outra reta. E, nesse caso, essa reta tocou em 1, 2, 3, 4 lados. E no momento em que houver a possibilidade de uma reta qualquer tocar em mais de 2 lados, esse polígono deixa de ser convexo e é classificado como não convexo. Agora nós vamos falar sobre o número de diagonais de um polígono. Para isso, vamos tomar como base um hexágono. Eu pergunto: de cada vértice desse hexágono, partem quantas diagonais? Vamos tomar esse vértice aqui como base. Eu poderia traçar uma diagonal daqui para aqui. Eu poderia traçar uma diagonal daqui para aqui. E eu poderia traçar uma outra diagonal daqui para aqui. Ou seja, de cada vértice desse hexágono, partirão 3 diagonais. E nada mais além disso. Porque daqui para aqui não seria diagonal, seria um lado. Daqui para aqui também seria o lado, não poderia ser diagonal. A minha segunda pergunta: e nesse hexágono, ao todo, quantas diagonais nós poderíamos formar? Vejam que nós já traçamos 3 desse vértice. Vamos para esse. A partir desse vértice eu vou traçar a quarta, a quinta e a sexta diagonal. A partir desse vértice eu vou traçar a sétima e a oitava. A partir desse vértice eu posso traçar mais uma, e quando eu passo para cá eu percebo que todas as 3 já foram traçadas, ou seja, eu não tenho mais nenhuma possibilidade de traçar alguma outra diagonal nessa figura, nesse nosso hexágono. O que me leva então à conclusão de que o hexágono tem ao todo 9 diagonais, e que de cada vértice dele partem 3 diagonais. Aí você está se perguntando: poxa, mas se são 6 vértices, 3 vezes 6 não seriam 18? Sim, 3 vezes 6, 18. Mas nesse caso, a gente estaria dizendo que essa diagonal desse ponto para esse seria diferente desse ponto para esse. E na verdade é a mesma coisa. Por isso que a gente só conseguiu formar, ao invés de 18, 9 diagonais. Tudo bem? Mas não se preocupe, porque existe uma expressãozinha, uma formulazinha que permite que a gente não precise perder tempo desenhando ou tentando imaginar essas diagonais. E essa fórmula diz que para a gente calcular quantas diagonais partem de um único vértice, a gente usa a fórmula n-3, em que n é o número de lados do polígono. No nosso caso, esse polígono tem 6 lados. Então, quando eu substituir isso aqui, ficaria 6 menos 3. E 6 menos 3 é igual a 3, ou seja, de cada vértice do hexágono partirão exatamente 3 diagonais, como a gente já tinha provado. Da mesma forma, existe uma outra fórmula que me permite calcular o total de diagonais. Nós contamos 9 ao todo. E essa fórmula é dada pela seguinte relação: n vezes n menos 3 dividido por 2.
Lembrando que o n, tanto esse quanto esse, corresponde ao número de lados do polígono, que nesse caso são 6. Se nós então substituirmos o n por 6, a nossa relação ficaria 6 vezes 6 menos 3 dividido por 2. Resolvemos primeiro o que está nos parênteses. 6 menos 3 vai dar 3. Multiplicamos por 6, que dá 18. E 18 dividido por 2 dá 9. Ou seja, o hexágono tem ao todo 9 diagonais. Lembrando que essas relações são válidas não só para o hexágono, tá certo? Valem para quaisquer polígonos. E aí vale a gente fazer uma pequena observação. Diagonais que partem de um vértice, n-3. Vamos tomar como base o menor polígono. O menor polígono quem é? É o triângulo. Ele tem 3 lados. E aí se a gente substituísse aqui 3 menos 3, daria 0. O que me leva à seguinte conclusão. O triângulo é o único polígono que não tem diagonais, certo? Não esqueçam disso. E agora nós vamos falar sobre a soma dos ângulos externos e internos de um polígono. E para facilitar a nossa compreensão, vamos tomar como base aqui um quadrado. Lembrando que um quadrado é um quadrilátero que tem 4 lados e seus lados são perpendiculares, ou seja, aqui em cada um desses ângulos do quadrado vai se formar um ângulo de 90 graus. Eu fiz aqui o prolongamento para a gente representar o ângulo externo. Como isso aqui é um quadrado e a gente viu lá nos elementos de um polígono que esse ângulo interno e esse ângulo interno e externo consecutivos adjacentes formam um ângulo de 180 graus, então se esse ângulo aqui mede 90, esse aqui também vai medir 90. 90 para esse interno, 90 para esse externo para fechar os 180 graus. O que me leva então à seguinte conclusão. O ângulo externo desse ângulo também vai medir 90, desse também vai medir 90 e desse vai medir 90. Ou seja, a soma dos ângulos externos vai ser sempre igual a 360 graus. E aí, gente, eu não vou demonstrar isso para a gente não ficar com um vídeo muito longo, mas essa relação aqui ela é válida para todo e qualquer polígono. Não interessa quantos lados ele tenha. A soma dos ângulos externos para todo e qualquer polígono vai ser sempre igual a 360 graus. Ok? E aí existe uma relaçãozinha para que a gente calcule a soma dos ângulos internos. Essa relação me diz que a soma é dada por 180 graus vezes n menos 2. Novamente, o n vai corresponder ao número de lados do polígono. Nós sabemos que aqui nós temos 4 ângulos de 90. 4 vezes 90 vai dar 360 graus. Se eu pego 4 lados e substituo aqui, eu vou ficar com 4 menos 2, que dá 2, vezes 180, que dá 360. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrado, ou de um quadrilátero, melhor dizendo, vai ser sempre igual a 360. Agora vamos imaginar, se isso aqui mede 360 e eu dividisse em 2 triângulos, traçasse uma diagonal aqui, eu teria 180 graus para o triângulo de cima, soma dos ângulos internos, e 180 graus para o triângulo de baixo, a soma dos ângulos internos. E aí a gente pode chegar nessa conclusão também usando a fórmula. Um triângulo tem 3 lados, então se eu substituísse o n por 3, ficaria 3 menos 2, que dá 1. E 1 vezes 180 dá 180. O que significa dizer que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre igual a 180 graus. Beleza? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida vocês postam aí nos comentários e eu vou respondendo dentro do possível. Ok? Beleza, gente? Valeu!